E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou João Nanes, professor de física. Vou responder uma questão de física relacionada à cinemática, o estudo dos movimentos, tá bom? Então acompanha comigo na tela a leitura da questão. Um barco de comprimento L igual a 80 metros, navegando no sentido da correnteza de um rio, passa sobre uma ponte de largura de 25 metros. Sabendo-se que a velocidade do barco em relação ao rio é de 14 km por hora e que a velocidade do barco em relação às margens corresponde a 4 km por hora, determine em quanto tempo o barco passa completamente por baixo da ponte. Beleza? Temos que tirar algumas dúvidas, né? Vamos espremer ao máximo essa questão, tá? Inicialmente ele fala aqui que a velocidade do barco em relação ao rio é de 14 km por hora. O que quer dizer isso? É que não está sendo levado em consideração o rio nessa velocidade, tá? Essa velocidade é apenas do motor do barco, tá? Então cuidado aí, né? Isso aí é a velocidade componente, né? Ela não está sendo considerada a velocidade do rio. Um exemplo parecido é quando você fala a velocidade do avião em relação ao ar. Também não está sendo levado em consideração a velocidade do vento, tá? Já em seguida ele fala que a velocidade do rio em relação às margens, né, o meio externo, né, vale 4 km por hora. Então daí a gente já tira a primeira informação, né? Quer dizer que a velocidade resultante do barco não é 14. Como ele está a favor da correnteza, eu vou precisar adicionar aos 14 do motor mais o 4 do rio, tá? O que ele podia fazer com vocês era falar que a velocidade do barco em relação às margens era de 14. Nesse caso, essa velocidade já seria a resultante, tá? Então cuidado com essa pegadinha aí. Tranquilo? Então vamos lá, vamos responder a questão. Então fazendo a figurinha, né? Eu tenho aí o barco, cujo comprimento corresponde a 80 metros. A largura da ponte corresponde a 25 metros. Então imagine que tem uma pessoa em cima da ponte. Então na hora que a parte frontal do barco começar a atravessar a ponte, ele vai acionar o cronômetro, tá? E quando o barco sair completamente da ponte, ele vai lá e para o cronômetro. Ele quer saber que tempo é esse, tá? Então daí eu já tiro uma informação que o deslocamento do barco será o tamanho do barco mais o tamanho da ponte, né? O comprimento do barco mais o comprimento da ponte. Então, substituindo os valores, 80 metros mais 25 metros, eu vou encontrar 105 metros, que é exatamente o meu deslocamento do barco. A segunda informação que eu preciso ter é a velocidade do barco, né? A velocidade do barco em relação às águas é de 14 km por hora. Lembrando que essa velocidade é apenas do motor do barco. E a velocidade das águas em relação às margens é de 4 km por hora. Como o barco está no sentido da correnteza, a velocidade resultante do barco vai ser a soma da velocidade do motor mais a velocidade da correnteza. Eu vou obter aí 14 mais 4, 18 km por hora. Isso eu vou chamar de velocidade resultante do barco, tá? Toda vez que eu falo que o barco não está situado na água, se eu falo a velocidade do barco em relação à água, é unicamente do barco. Agora, se eu falo a velocidade do barco em relação às margens, ou seja, em relação ao referencial fora da água, é a minha velocidade resultante, tá? Então a gente vai aprender aqui a diferenciar o que é velocidade componente e o que é velocidade resultante, tá?
mais na frente no capítulo de vetor. Então os dados que eu consigo coletar dessa questão é que o deslocamento do barco corresponde a 105 metros. Só recapitulando, é a soma do comprimento do barco mais o comprimento da ponte. E a velocidade do barco resultante corresponde a 14 mais 4, que é a velocidade do motor, mais a velocidade da correnteza. Jogando a equação, né, lembrando aqui, né, que eu preciso compatibilizar as unidades. Aqui eu tenho em metros e aqui eu tenho em quilômetros. Né? No ECI, né, no Sistema Internacional, ele recomenda a utilização em metros. Né? Então vamos transformar quilômetros por hora para metro segundo. Para realizar essa transformação, basta dividir por 3,6. Tá? Se você quiser retornar, basta apenas multiplicar por 3,6. Então, você dividido aí por 3,6, você encontra 5,5 metros por segundo. Tá? E agora é só jogar na fórmula, na definição de velocidade. Né? Velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Tá? Supondo que essa velocidade seja constante, né? A questão, né? Ela não faz menção que essa velocidade vai alterar, tá? Aí se trata, não seria um movimento uniforme, seria um movimento uniformemente variado, tá? Ambos retilíneos, né? Que é a trajetória descrita pelo corpo. Então, substituindo aí, eu tenho que a minha velocidade vale 5, o meu deslocamento vale 105, eu quero calcular o ΔT, né? Então, o ΔT, só organizando a equação, 105 por 5, isso vai me dar 21 segundos. Quer dizer o quê? Que o barco ele vai precisar de 21 segundos para atravessar completamente a ponte. Tranquilo? Qualquer dúvida da questão, né? Mande aí, né, um e-mail, um direct, né, uma mensagem para a gente esclarecer.